Aleluia. Ok, galera, vamos lá. Continuar a nossa aula em nome de Jesus. Missiologia, falando ainda de missão, aí na sua página 78. No segundo parágrafo diz assim, ó: os esforços missionários práticos da igreja sempre permanecem em todas as circunstâncias. Ambivalentes, missão nunca é algo que dispensa explicação, em nenhum lugar, nem na prática de missão, nem nas nossas melhores reflexões. Eu havia falado aí que é necessário, é mister, que o povo de Deus volte para onde? Para o fundamento da palavra. Não adianta falar, por mais que a gente estude, analise, pense, veja grandes projetos missionários que são feitos, toda a nossa base precisa estar na palavra. Examinar a palavra, examinar os textos e ver o que há de atual hoje, como eu falei, essa questão pós-pandemia, e o que é para ser feito. Quando eu fiquei orando sobre pós-pandemia, eu falei, a igreja não vai ser mais a mesma, porque essa pandemia viram outras. E essa pandemia converteu o crente. Novos convertidos não sofreram o dano dessa pandemia. Eu tenho novos convertidos aqui e não sofreram o dano. Mas crente com 10, 15, 20 anos, quase que apostatou da fé. Se converteram. Tiveram que se converter de novo. Tem que fazer batismo de novo. Por isso que eu vou pôr a piscina de batismo aqui. Vamos lá. O seu parágrafo 3 aí diz: a igreja da América Latina, especialmente no Brasil, precisa urgentemente se despertar para a grande colheita dos últimos dias. Irmão, essa apostila não é de hoje, tá? Mas olha o texto. Eu vejo a renovação do texto bíblico. A igreja da América Latina, especialmente a do Brasil, precisa urgentemente se despertar para a grande colheita dos últimos dias. Está falando hoje para nós. Um interesse sem precedentes no seu papel missionário mundial, atualmente atraindo a atenção da igreja no resto do mundo. Positivamente, atualmente entendemos que esse despertamento possui potência para se dirigir a algumas interrogações e inquietudes a respeito da identidade missionária da igreja na América Latina, tais como: pode o fato da Ásia ser grandemente não cristã, abrangendo 2/3 dos habitantes permanecentes? O que a igreja está fazendo então? Índia e a China, né? E China, e Índia. E se a gente pensar assim, pense comigo. Nós brincamos alguns dias aqui sobre fazer missão, algum tempo já, e alguém falou: estou à disposição, pode me enviar para os Estados Unidos, que eu estou tranquilo. Agora para Guiné-Bissau ninguém quer ir. Então é hora de pensar e despertar. De fato, a igreja cristã América Latina tem se colocado como aquela que destrói as estratégias, as hostes do inferno, que saqueia realmente o inferno e povoa o céu. Essa igreja latina, América Latina, porque a gente tem que olhar primeiramente para nós. A gente olhar para os outros é fácil, tem que olhar para nós. Como igreja no mundo, tem sido a igreja preciosa? Aprendemos com os erros, temos observado aonde tantos têm errado e aonde precisamos nós nos consertar e acertar? Porque senão, querido, a gente fala de missão, mas não vê. Está ardendo no meu coração a gente poder voltar a fazer a aglomeração para poder fazer essas cruzadas de novo. O meu pai fez alguns dias aí, tem 2 semanas, semana passada, nas 2 últimas semanas, segunda sem ser ontem, ele fez 2 cruzadas de milagres, 2 segunda-feira, online. E vocês precisam ver o tanto de gente que deu testemunho de cura. O tanto de gente que entrou dando testemunho de milagre. Online. Não foi presencial. Por isso que eu digo que essa questão online, ou essa questão de transmissão, ela vai
perdurar por muito tempo. Talvez foi um mal que se fez necessário para a igreja despertar. Eu até fiquei pensando, abrindo um parênteses aqui rapidinho, Jesus, levanta uns jovens aí que façam uns TikTok legal, porque a gente só vê TikTok do capeta. Dança sensual, É tudo que não presta. Jesus, levanta uns doidinhos aí cabeludos para fazer uns TikTok aí de Jesus aí, porque a galera vai curtir, o cara vai ganhar dinheiro e ainda vai divulgar aí no reino de Deus. Se a gente não aproveitar das ferramentas, o diabo pega todas elas. Não foi assim? Verdade. Se estudar, se formar é do diabo. A psicologia é do diabo. A política é do diabo. A não sei o que é do diabo. E o diabo foi pegando tudo. E quando a gente foi lá, o diabo falou: é meu. Se vocês quiserem usar, tem que vir pro meu lado agora. Sai de cima do muro, né? É. Mas resta ainda uma coisa importante. O modo, o propósito e a razão da igreja é enviar. Por mais que a gente olhe para as dificuldades, para as lutas, por mais que a gente olhe para os erros e acertos dos outros, nós não podemos deixar. Há algum tempo alguém disse assim para mim: pastor, tão cedo você não vai separar pastor, consagrar e enviar. Irmão, 3 meses, 4 meses depois eu estava abrindo igreja, consagrando e enviando pastor. Porque foi para isso que Deus levantou a igreja. Para levantar, para enviar, para treinar, para capacitar. Missão é isso, é enviar. Se nós não tivéssemos, por exemplo, enviado o pastor Fausto e não tivesse estabelecido a igreja lá em Ferraz, todo aquele povo que foi alcançado ali na comunidade, todos os membros, e fora os membros que já passaram lá e foram tratados, curados e libertos, não teriam sido. Mas poderia ter em toda a igreja lá? Poderia. Mas agora eu não tenho a dúvida do poderio, eu tenho a certeza, porque eu vi o fruto. Então, por mais que a gente observe todas essas necessidades da igreja Américo-Latina, o que nós temos feito? Porque essa crise de identidade missionária, ou essa atual crise de conhecimento de missão, ela é geral. Muito mais quando eu me converti em 1990, 89 para 90, 1º de maio eu me batizei no dia do meu aniversário. Olha que legal. Gente, dia 1º de maio é feriado, viu? Não esquece. Aqui é meu aniversário. Eu me batizei no dia do meu aniversário. E a igreja era uma igreja missionária, que vivia pelos becos. O nosso provérbio da época era pelos becos e valados. Hoje a igreja não vai mais para a rua. Ou surgiu uma história aí que folhetim não serve mais. Irmão, eu tenho fruto aqui de pessoas recentes que se converteram com folhetim. Folhetim que achou na rua da igreja. Conceitos missiológicos. Estão comigo? Amém. Missão descreve tudo que a igreja é enviando ou enviada ao mundo para fazer. Missão descreve tudo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. Falou de missão, o que é que você tem feito no mundo? Falou de missão, um evangelismo, um convite, uma oração, uma palavra, uma oferta, um aconselhamento. Eu lembro de um pastor, amigo nosso, que ele trabalhou 6 anos numa empresa e ninguém sabia que ele era pastor. E depois eu ouvi de um amigo dizer: ele era o pastor 007, pastor secreto. Não é que você precisa pôr uma Bíblia nas suas costas do tamanho desse púlpito para dizer que você é crente, mas eu tenho testemunho. Verdade. Eu tenho testemunho. E as tuas atitudes? Missão abrange a vocação dupla de serviço da igreja para ser o sal da terra e a luz do mundo. Missão é tudo aquilo que a igreja faz para os que não são cristãos fora das suas 4 paredes. Aqui dentro das 4 paredes é fácil, agora a missão é lá fora. Missão tem a ver com atravessar fronteiras. Missão é aquilo que descreve toda a tarefa que Deus designou para a igreja, ou seja, para a salvação do mundo.
É a tarefa da igreja em movimento. A igreja que vive para os outros. A igreja que está preocupada não somente consigo mesma, mas que se vira veementemente para o mundo, a fim de atingi-lo com poderosa palavra de Deus. As fronteiras podem ser étnicas, culturais, geográficas, ideológicas ou sociais. Missão ocorre onde a igreja, no seu desenvolvimento total com o mundo, é compreensividade, dá testemunho por palavras, ação na forma de um serviço, com referência à descrença, exploração, discriminação e violência, mas também com referência à salvação, cura, libertação, reconciliação e retidão. Evangelização é mais que um mero segmento de missão, é antes uma dimensão essencial de missão, é o âmago da missão cristã para o mundo. Por exemplo, no sábado, não sei se o pastor Fausto já sabe qual vai ser a hora da live da pastora Mônica, eu acho que é às 18 horas. A pastora Mônica, a esposa do pastor Fausto, trabalha com crianças. Ela tem feito várias lives de missões assim, tremendo com as crianças. E ela falou: pai, preciso tratar desse assunto de violência infantil, violência doméstica, violência, abuso sexual na infância. Preciso, urgente. Aí ela orou a Deus e falou: eu estou com um plano de fazer com as crianças da sede, depois com as crianças da igreja local e tal. E aí o Espírito Santo... E aí a gente começou a conversar, e sabe onde terminou? Numa série de lives gravada, que vai virar vídeo, que dá para a gente gravar o vídeo, colocar no canal no YouTube, e em vez de abranger 20, 30, 40 crianças da nossa comunidade, vai abranger o mundo inteiro. E aí eu falei para um monte de pastor, falei: gente, a gente vai ter uma live voltada para crianças e pais no sábado, assim. Aí eu falei para o pessoal: e isso, mas como que funciona o acesso? Eu falei: não, vai ser transmitida. Olha aí, mais uma vez, a bendita da rede social, da internet, entrando em ação. E nem foi feito tudo ainda, mas já está dando fruto. A gente não tem nenhum equipamento assim, né, profissional. E dentro de casa mesmo eu tenho feito lá com o celular, com a TV, com o Spotify, coloca lá o louvor e a gente vai se virando e Deus vai dando... E Deus vai fazendo. Tem alcançado vidas lá na Bolívia, nos Estados Unidos. Olha aí, isso é fruto, isso é missão. Então a missão vai além, tem a ver com além de fronteiras. Amém. Quantas pessoas a gente não tem alcançado? Missão é aquilo que a igreja faz em prol do mundo sem Deus, sem esperar nenhuma recompensa terrena. Trata-se do seu trabalho na obediência da ordem imperativa do mestre. É o seu testemunho por palavra, ação na posição de um servo inútil, que não se sente digno de ser recompensado pelo trabalho prestado. O zênite da missão é trabalho evangelístico, é a busca incessante das almas perdidas em todas do mundo, ou em todas as áreas. Em síntese, evangelização é o ponto culminante desta missão. Missão é a realidade fundamental da nossa vida cristã neste mundo tão imundo. O verdadeiro cristão, cristificado pelo Cristo divino, vive neste mundo como um missionário, porque onde se encontrar uma alma perdida, lá está um campo missionário. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, teu marido, teu filho, eu não sei, não é crente, você é um missionário lá. E a vida deles está nas suas mãos. Lá na empresa, o pastor Fausto é engenheiro, trabalha com outro nível de pessoas que eu nunca vou nem chegar perto dos caras, porque quando eles começam a falar de robô, eu não vou entender nada. A cibernética, eu não sei o que, eu falei: velho, vamos falar de compra, vamos falar de números, vamos falar de mercadinho, vamos falar de padaria, vamos falar daquele dois. Mas ele alcança aquelas pessoas que eu não vou alcançar. O Maurício vai alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Eu falei aqui uma vez, eu dei exemplo, que eu fui levar um rapaz para casa de recuperação, e o rapaz chegou assim, tão santinho, né, pastor e tal, me leva, eu falei: leva, filho. Jesus. Aí liguei o pastor Levi grego, né? Aí o pastor Levi veio aqui, né, com todo carinho, ele aleijadinho, né, e ele é um grande homem de Deus, veio do mundo do crime, ele deu aula com o Fernandinho Beiramar.
Então vocês imaginem quem era a peça. Se converteu, tem uma casa de recuperação tremenda, e ele falou assim pro cara: o que você usa, irmão? Eu falei: eu fumo. Não, fala a verdade. Eu cheiro. Não, eu injeto. Não, eu como. O cara fazia tudo na droga, velho. Eu falei: cara, o cara me enganou, velho. Era Santina. Aí ele falou: o que você já fez? Eu roubei um mercado, fiz isso aqui, o que mais? Em casa? Não, fala a verdade. Eu já roubei um botijão, panela de pressão. Rapaz, o cara me enganou de novo. E eu olhava pro pastor, ele falando com o cara, eu falei: meu, ele vai bater no cara. Ele é bruto com esses caras, porque ele tem experiência. Levou o cara pra cá, chegou lá, falou: que você está levando? Estou levando a Coca-Cola, estou levando isso e tal. E acertou tudo, e ele falou: desce a Coca aqui. O cara: desce a Coca aqui. O cara não estava levando droga dentro da Coca? E o cara me enganou de novo, 3 vezes o cara me enganou. Então, eu não saberia como fazer. Mas Deus levantou um que sabe. Então, dentro da visão de missão, Deus levanta você com a sua capacidade, com o que você tem, para você conquistar. Então, uma alma que está perto de você que ainda não aceitou Jesus, é o seu campo de ação missionário. Aí a pergunta que não quer calar: o que nós temos feito no nosso campo de ação missionária? Às vezes a pessoa, o crente, né, nós, obreiros, ficamos pensando: para onde que eu vou, né? Para onde que Deus vai me enviar? E tem aquela alma parente, né? Um filho. Parente, amigo, pai, colega de trabalho. Colega de trabalho ali tão próximo. Pastor Fausto tem essa experiência lá na empresa. Deus vive transicionando ele de umas empresas, é outro nível, não se compara com o que a gente trabalha, porque é engenharia, então a gente nunca vai ter acesso àquele tipo de pessoa que para eles o Deus deles é dinheiro, porque os caras fazem um robô, velho. O cara faz um monstro do tamanho de uma casa dessa que vai lá e abre uma garrafinha de refrigerante. Então o cara diz: pô, eu faço uma máquina dessas. Até fala, né? Alguém fala: só falta falar, não fala, só não tem alma. Mas tem o resto. Então, como é a mente dele? Como que eu vou chegar num cara desse agora? Ó? Deus prepara um cara que fala a mesma linguagem deles, o cara entende, e vários testemunhos ele tem aí de frutos que ele tem nos caras. Lá no meu serviço também é basicamente assim. Sexta-feira passada, eu trabalho com obra, né? E eu estava lá e todo dia ouvindo meu louvor, e porventura o engenheiro, né, que agora está se tornando muito amigo, e toda vez que ele me mandava mensagem, muitas das vezes eu estava no culto, né? Não dá para mim te atender agora, eu estou no culto. Ele mandava uns projetos para mim avaliar, né? E aí ele chegou e falou assim: pô, ele me chama de Bob lá, né? Não sei porquê. Imagina. Aí ele chegou e falou assim: ô Bob, eu tenho um probleminha, cara, eu queria saber, já que você é um cara que está na igreja, você é um homem de Deus e tal, cara, eu não consigo perdoar. Eu falei: mas como assim? Cara, eu não consigo perdoar minha mãe. Eu falei: como o Somos não consegue perdoar sua mãe? Aí ele falou: cara, o que eu tenho que fazer? Eu falei: você tá afim de perdoar ela? Pô, eu tô afim, mas da boca pra fora? Porque tem que ser como? Aí eu comecei a explicar pra ele. Sim. De coração, cara. Coração quebrantado, arrependimento. E você vai lá e libera o perdão para que as áreas da sua vida, tanto financeiramente, Espiritual, familiar, venha mudar tudo. Aí ele pegou e falou assim: pô, cara, aí ficou me perguntando mais um monte de coisa. Tinha um monte de perguntas, o cara parou. Aí daqui a pouco veio outro me perguntando, aí veio outro. Eu falei: meu Deus. Esse e é o quando campo de começa ação. muito isso, e aí, cara, eu sei que sai muita coisa e eu não sei o que eu falei. Porque eu não sei de nada mesmo, na verdade. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe de nada. A única coisa que a gente sabe, o que a gente tem que estar nessa busca, é viver a nossa oração, viver jejum como sempre, né? Continuar na busca, e o que vem falando, o que vai saindo não é a gente, é o Espírito Santo de Deus que vai falando. E ao mesmo tempo já ligo pro pastor Demetrio: eu tô ficando maluco aqui, cara, não dá para trabalhar mais não. Mas esse é o campo de atuação, é isso que Deus faz. Deus pega, o problema é que chega assim, o cara fala: ah não, mas eu quero evangelizar. Cara, Deus te deu um campo, velho. Deus te deu um campo de atuação. Quando você estuda, lê a Bíblia, se alimenta, vai no culto, na hora Deus vai te dando as palavras, revelações, vai vindo aí uma palavra que você libera. Imagina, um cara desse cura, é curado, perdoa a mãe, foi tratado, liberta, aí Deus pega esse cara, converte, aí esse cara chega lá no meio de outros engenheiros, então nunca vamos nem chegar perto dos cabos, e aí continua. Então esse é o grande segredo da missão. Missão é invadir mundos
ignotos, que nós acabamos de falar aí, sem conhecimento. Plagas longínquas, propínquias e desbravar matas virgens. É atravessar fronteiras em demanda de almas. É desbravar, matar. Cadê? Repetiu. Tem que ficar atento, gente, que observem aí que eu já fiz essa observação aí também, tá? Que tem. Repetiu aí. Almas e dar o que tem, que é dar o seu próprio ser, é dar o que é meu, é dar o próprio eu, é dar qualidade e praticar heroísmo no campo da renúncia. Isso é missão. Entrega, dedicação, desbravar, viver algo novo, mergulhar, andar no sobrenatural. Então marquem aí na pastilha de vocês, tá? Que tem essa repetição, algumas eu já tinha observado. E eu marquei para a gente fazer algumas correções no próximo ano, né? Em nome de Jesus. Missão bíblica, o que é isso? A princípio, essa expressão parece um tanto antagônica com o contexto missionário, porque quando se fala em missão, a primeira coisa que vem à mente é a Bíblia Sagrada. No entanto, devo dizer que através dos séculos têm surgido muitos métodos para se estudar e fazer missão. Como já vimos, o estudo missiológico não tem fim, porque, de acordo com a igreja e os missionários, vão aprendendo novas lições na ação do campo missionário, novas experiências surgem para serem repassadas aos novos missionários. O que não podemos fazer é perder de vista a base da obra missionária deixada por Deus. Esta base não é encontrada no sucesso desta ou daquela igreja, menos de qualquer missionário. A base para qualquer atividade espiritual está na espiritualidade de quem pratica esta atividade fundamental na Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus, seja ela missão, evangelismo ou qualquer outro ministério eclesiástico. Considerando a significância da Bíblia para a reflexão missiológica, antes de analisar o conteúdo daquela, observa-se que a sua mera existência já é um ato profundamente missiológico. Já o fato da revelação de Deus ao seu povo evidencia que este povo recebe uma tarefa. De outra sorte, não haveria necessidade de revelação para o mundo. Ao receber a Bíblia, o mundo já sabe que Deus se preocupa com ele. Ao lê-la, o amor e o propósito salvicício de Jesus, ou seja, a entrega, o sacrifício de Deus para com o mundo, se desdobra. Em síntese, as Escrituras são fundamentais aos instrumentos da missão de Deus na história da humanidade. Sem a Bíblia não tem fundamento de missão. Por mais que eu e você observe várias missões que deram certo, a gente tem muita missão legal, não só no Brasil, falando do Brasil, muitos trabalhos que foram feitos, mas eu não tenho que olhar só para isso. Eu posso até olhar como um espelho, mas o meu fundamento é a palavra. A própria palavra em si, quando é pregada e quando a pessoa pega a Bíblia, ela lê, ela vê o sacrifício, a entrega de Deus. Porque qual é que é esse grande sacrifício? Deus entregou Jesus. Aí você passa, tá, quem era Jesus em Deus? Unigênito. O único Filho de Deus. Jesus tinha o mesmo poder de Deus, porque Jesus era 100% Deus. Ele abriu mão de ser 100% Deus para ser 100% homem. Você já pensou no sacrifício? Eu lembro que há uns anos atrás, quando eu saí do trabalho secular e eu fiquei integral, aí eu falei assim, bom, eu vou me estruturar financeiramente, quando eu tiver com todo o dinheiro prontinho, aí eu vou servir integral. Aí quando eu preparei tudo, aí Deus falou, vende a sua casa agora, metade vai para o campo missionário, você compra um apartamentozinho, vende um carro novo e compra um carro usado. Eu falei, rapaz, eu ia vender a casa, pôr o dinheiro no banco, comprar um apartamentozinho pequeno e eu ia ficar tranquilo. Aí Deus falou, então, missão não é isso. Missão é depender de mim. Então, se eu creio na Bíblia, eu vejo o sacrifício que Jesus fez e Deus me impede esse sacrifício, que sacrifício é esse? Tão pequenininho.
missão é essa? Então? Que missão é essa, então? Porque o teu sacrifício mostra qual é o valor e o tamanho da missão que você está fazendo. É igual a oferta. A oferta e dízimo mostra qual é o tamanho do teu Deus. Se Deus está em último lugar, meu dízimo e minha oferta é o último. Agora, se Deus está em primeiro, irmão, recebi meu pagamento, minha primeira parte, meu dízimo e minha oferta. Ah, não deu para pagar a conta, vou dar um jeito, vou rebolar, mas... Ah, não, eu vou pagar as contas e não sou fiel. Aí é você e Deus, já não é mais comigo. Missão é a mesma coisa. Se der, eu evangelizo. Se der, eu convido para ir na igreja. Se der... Não. É o primeiro. Evangelizar, convidar, trazer na igreja, chamar, orar, é o primeiro. Então é isso que mostra. As escrituras são fundamentais para os instrumentos de missão. Tudo que nós precisamos aprender, mesmo olhando para as missões que deram certo, mas o fundamento e a base está na escritura. Ok? Vamos ler esse último tema aí para a gente poder encerrar nesses 5 minutos restantes aí. O plano de Deus. Estão comigo? Amém. Sua página 80 aí. Ao arquitetar o universo, Deus teve um plano cujo plano não conhecemos na íntegra, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, que nos revela a vontade de Deus entre os homens, podemos cogitar algumas coisas sobre esse assunto. Só um parêntese para você entender bem. Deus nunca vai revelar para você totalmente, completamente, todo o plano que Ele tem para a tua vida de imediato, senão você fica doido e sai correndo. Deus vai dando gradativo. Se Deus chega e fala, olha, Deus vai te usar tremendamente, ou o Senhor vai te dar uma igreja, ou o Senhor vai te dar um ministério, ou o Senhor vai te levantar como pastor, são pagos. Se Deus chegar e mostrar assim, ó, você nem volta mais. É a mesma coisa que a Bíblia fala aí, que nós acabamos de ler aí. Todo o projeto, toda a revelação de Deus é gradativa para nós. Principalmente se mostrar as lutas. Se mostrar as lutas, desiste antes ainda. Misericórdia. É bom lembrar que na Bíblia não se encontra respostas para tudo aquilo que o homem quer saber, mas tudo aquilo que o homem precisa saber. A Bíblia não existe para atender às especulações científicas, mas tão somente para atender às necessidades espirituais do homem. Ela tem resposta para todos os problemas que o homem sofre, embora o homem não a compreenda. É por isso que Deus criou missão. Para quê? Para responder o eco angustiante de uma humanidade em conflito. Missão é Deus salvando o homem pelo homem. Missão é o Criador se revelando na criatura, homem, através da criatura. Olha como isso é forte, queridos. Quando eu entendo o que é missão, e que Deus criou a missão e que Deus criou a humanidade, então eu entendo que essa missão é o eco, é para atender, é para suprir a necessidade, essa angústia que o homem tem. Imagine se todo cristão se levantar como um missionário na terra, e que cada cristão evangelize uma alma e traga ela para a igreja. Se 20 dentro da igreja trouxer 20 no mês, no final do mês tem? 40. E no segundo mês? 80. E no terceiro mês? 160. E no quarto mês? 320. Então em 4 meses a igreja está com 300 membros. Trazendo um. Quem não conhece o ímpio que precisa ser salvo? Eu vim do mercado de marketing multinível. Eu orei muito para Deus me libertar de marketing multinível, porque eu amo marketing multinível. Para mim, é o mercado do futuro. No futuro todo mundo vai comprar tudo via internet, tudo marketing multinível, tudo na divulgação, tudo um comprando para ajudar o outro. Eu ainda acredito que isso vai acontecer. 50% da economia americana é baseada em marketing multinível. E o que é o marketing multinível? Um ajuda o outro. O que é bom para mim, eu quero que seja bom para você, e você é bom para o outro, e você envolve e forma uma rede de marketing multinível. O que é missão? É um envolvendo o outro. Quando isso entrar no coração da igreja, que todo cristão recebeu a ordem de Jesus, vão e façam discípulos. Ensinem, ganhem. Irmão, se isso entrar dentro da nossa cabeça de verdade, no nosso coração, a igreja muda. Com célula, sem célula, com culto no lar, sem culto no lar. Porque todo cristão vai ser um missionário. Era assim a igreja primitiva. Quando a mulher chegou,
para na cidade e disse assim: olha, eu quero que venham e vejam o profeta. Ele conheceu toda a minha vida, ele revelou toda a minha vida. Aquela mulher foi lá e evangelizou a cidade inteira. O povo foi desesperado. Não parece os crentes hoje evangelizando? Muitas perguntas têm surgido com respeito ao homem e o pecado. Uns perguntam: sendo Deus um ser onisciente, sabedor de todas as coisas, logo então ele sabia de antemão que o homem que havia de criar iria pecar, iria cair nas malhas luciféricas, e como consequência viria todas as sortes de sofrimento e angústias que veio porque então ele não programou o homem com uma capacidade de não pecar, a fim de que não ocorresse tantos males que hoje ele sofre? Para responder esta pergunta, devo dizer que o homem foi criado e dotado da mais alta qualidade, a qual nós chamamos de livre-arbítrio. Se o homem não fosse criado livre para escolher o que lhe interessasse, ele não seria homem. O maior presente que Deus deu ao homem, ao criá-lo, foi o livre-arbítrio. Presente esse que nenhum animal teve privilégio de receber. O livre-arbítrio é como uma navalha em mãos de uma criança. Navalha é boa? É. Faz coisas que nenhuma ferramenta faria, mas nas mãos de uma criança é um perigo mortal. Aí tem o texto em Gênesis 1:26, está escrito: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta ou se move sobre a face da terra. Este versículo tem sido discutido por muitos teólogos durante muitos anos. Por isso apresentarei aqui 3 teorias: a imagem física, a imagem no domínio do mundo e a imagem racional, moral e espiritual. Esse era o plano de Deus quando Deus fez o homem à sua imagem. Isso eu já tinha ministrado, entrou um pouco nas matérias anteriores. A imagem e semelhança física, a imagem no domínio e a imagem racional, moral e espiritual. Quando nós dizemos que somos imagem de Deus, depois a gente vai estudar em cada um, mas eu queria encerrar dizendo isso para você. Quando nós nos colocamos e somos chamados a imagem e semelhança de Deus, é para governo, é para continuar, é para fazer a obra que nos foi confiada. E a obra que tem sido confiada para nós de geração em geração é como temos nos levantado como missionário. E que missão nós temos feito para Deus? Por isso eu queria que você orasse a Deus, se despertasse, que no seu coração estivesse escrito: em primeiro lugar o reino, mas as demais coisas só poderão ser acrescentadas se em primeiro lugar estiver escrito no teu coração: Deus é o primeiro. Se o reino de Deus está em primeiro lugar, tudo o que eu precisar será dado, acrescentado. Mas e se o reino de Deus não está em primeiro lugar? Então será que as lutas e as crises que você está passando não é porque está faltando Deus, o reino de Deus no primeiro lugar? E o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em amor, em fé, em esperança. Ou seja, consiste em ser missionário. Então saia dessa noite, e vocês que vão acompanhar a aula online, coloque no teu coração isso: eu preciso me levantar como missionário. Eu tenho um pastor que dizia missioneiro. Recebe no nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Recebe aí, querido.